E aí, pessoal, tudo bem? Estamos em mais um módulo e dando continuidade a esse eixo temático aqui, o eixo temático de cultura nacional. Lembrando que as vertentes do Enem são sociais, culturais, políticas, científicas. Isso aqui é a parte cultural e a gente vai falar de cultura brasileira. O objetivo desse módulo é trabalhar especificamente as imagens relacionadas ao Brasil e ao brasileiro. O que caracteriza o brasileiro, o que nos faz, não a partir do módulo anterior, falando de identidade nacional, mas algumas características que nos fazem um povo único, ou visto não só por nós mesmos, também como pelos outros, como um grupo, uma nação de pessoas diferenciadas. Vamos lá? A gente vai começar agora com o tópico número 7. Tópico 7, pessoal, diz o seguinte: os fragmentos abaixo sugerem imagens do brasileiro. Comente-as. Letra A, uma frase do Renato Russo que diz: ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. A galera aí, saudosa do Legião Urbana, eu talvez nunca tenha visto, mas já tenha ouvido bastante Legião Urbana, na música Que País é Esse?, Renato Russo diz: ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Isso não é uma imagem interessante do brasileiro? Olha o que ele está dizendo de alguma forma. Segunda parte, todos acreditam no futuro da nação. Então a gente olha para o futuro e pensa: o Brasil vai ser o país do futuro. O Brasil tem grandes chances de evoluir. O Brasil tem grandes chances de progredir. Seria a ideia de progresso, que aliás está presente no lema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Só que eu quero aproveitar o lema da bandeira justamente porque ele está colocando aqui na primeira parte: ninguém respeita a Constituição. A Constituição aí é uma metonímia para as leis, né? Ninguém respeita as leis. O que impera é a cultura da impunidade, da transgressão. Então, quando ele diz que ninguém respeita a Constituição e essas mesmas pessoas acreditam no futuro da nação, pensa, qual deveria ser o lema perfeito para a nossa bandeira? Ordem e progresso? Desordem, né? Ninguém respeita a Constituição, desordem e progresso. Aliás, pessoal, falando aqui sobre culto à transgressão às leis. Eu já vi pelo menos uns 2 temas de redação, um aqui no Rio de Janeiro, numa prova da UERJ, outro em São Paulo, falando, e isso pode aparecer no Brasil inteiro, falando sobre a cultura de transgressão às leis. Já imaginou se o seu título é esse? Desordem e progresso. Seria um título interessante? Sim. Porque, embora o lema da bandeira seja universalmente conhecido, pelo menos pelos brasileiros, você aqui estaria buscando alguma forma de diferenciação. Ponto número 1. Ponto número 2. Dá para fazer um link com a letra da música? Imagina uma introdução em que você abre aspas e coloca: ninguém respeita a Constituição, blá, 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 blá. Com esses versos do poeta Renato Russo, o grupo Legião Urbana mostrava uma imagem bem típica do brasileiro em acreditar no futuro, sem, no entanto, respeitar ou se preocupar com o presente. E as leis estão nesse processo. Seria legal? Poxa, com certeza seria uma forma impactante de começar seu texto. Tudo bem? Letra B. A letra B traz uma outra frase, uma outra imagem. Agora não do Renato Russo, do Cazuza. O Cazuza diz o seguinte: Brasil, mostra a tua cara. Vocês lembram dessa música? Querem que eu cante? Nem pensar. Brasil, mostra a tua cara. No fundo, o que Cazuza estava fazendo aí? Estava fazendo uma crítica, vou sintetizar, tá? Crítica à nossa cultura, que é uma cultura de disfarces. Quando eu ponho aqui disfarces, eu nem sei, pessoal, vou ser sincero, tá? Eu nem sei se essa seria a melhor palavra, a melhor expressão. De repente eu poderia falar que a gente se esconde atrás de estereótipos. Quantos estereótipos você já ouviu em relação ao povo brasileiro, muitas vezes não ditos pelos outros, mas sim por nós mesmos? Povo mais alegre, povo feliz, povo hospitaleiro, povo que é trabalhador, mas também sabe se divertir. Eu não vou discutir aqui se essas imagens estão erradas, mas talvez elas sejam simplistas demais e em algum momento valha você pegar a crítica do Cazuza. Brasil, mostra a tua cara, se revela, mostra a verdade. Até que ponto nós somos simples como nos estereotipam ou aceitamos nos estereotipar, em que medida somos uma nação, um povo muito mais complexo, questionador, crítico, consciente sobre vários aspectos. Acho que seria também interessante explorar algo nesse sentido. Vamos para a letra C? A letra C diz assim: Tom Jobim, no Brasil, fazer sucesso é muito perigoso. Eu acho essa frase muito legal,
porque já algumas vezes eu trabalhei alguns temas de redação falando sobre a carência que os brasileiros têm em relação aos seus ídolos. Eu não sei se vocês entendem onde eu quero chegar com essa reflexão, mas eu vou tentar ser didático, né? Quem são os grandes ídolos brasileiros? Você já percebeu? Normalmente são jogadores de futebol, se não do futebol, astros esportivos, ou então da música brasileira, não digo nem a MPB, mas a música brasileira como um todo. Pode ser um cantor de pagode, um sambista, de repente um grupo de rock que conseguiu algum tipo de inserção maior no mainstream, enfim, não vou discutir isso. Tom Jobim diz, no Brasil fazer sucesso é muito perigoso. O que ele está querendo dizer com isso? E claro, é um viés crítico. Se nós somos carentes de ídolos, e se nossos ídolos participam praticamente só de 2 ou 3 setores, campos, digamos assim, toda vez que alguém realmente se destaca, existe uma pressão social natural, pela nossa carência, tá? Em cima desse destaque, em cima desse ídolo. E aí vem o perigo que o Tom Jobim, a que ele se referiu. No contexto que ele falou essa frase, ele estava dizendo, olha só, nós somos tão carentes, mas tão carentes, que nós exigimos de nossos ídolos posturas que um ser humano não poderia ter. O ídolo é aquele que tem que dar o exemplo, o ídolo é aquele que tem que ter uma postura, um comportamento ilibado, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de problema, senão ele vai ser extremamente questionado, ele vai ser, guardadas as proporções, ele vai ser como um membro da família real inglesa, sabe? Os paparazzi o tempo todo, a vida inteira atrás dos caras. Mais ou menos o que acontece com os ídolos aqui no Brasil. Somos tão carentes que se torna perigoso. Então ele estava fazendo aí uma crítica, vou botar aqui crítica de novo, à pressão exercida pela sociedade sobre aqueles que se destacam, sobre os ídolos, tá? Crítica à pressão social. Eu diria que vários jogadores de futebol, não estou discutindo se eles têm razão ou não, mas vários jogadores de futebol que sofrem com isso, né? Dizendo, pô, eu não posso ir à boate, eu não posso sair à noite, eu não posso ficar com as mulheres que eu quero, porque todo mundo me cobra uma postura que eu não quero ter. Não vou discutir se deve ou não, mas a nossa sensação é de que aquele cara deveria jogar o tempo todo, trabalhar o tempo todo pro time, ficar o tempo todo concentrado, aliás, ganha muito bem por isso, e viver só nos intervalos dados. O resto, ele tinha que ser o grande profissional que ele é. Tudo bem? Beleza? Ou deveria ser, né? E a letra D, último item do nosso tópico 7, uma quarta imagem. Vejam que a gente está falando de assuntos totalmente distintos, tá, pessoal? É só para a gente ter, lembra os argumentos de autoridade? Um Renato Russo na redação pode ser legal, um Cazuza, um Tom Jobim e até mesmo Fernanda Montenegro. Conhecem? Central do Brasil? Conhece, Renan? Central do Brasil? Muito bom. O brasileiro precisa perder essa mania de ter esperança. Fernanda Montenegro também estava fazendo uma crítica. Qual era a crítica? Cuidado. Se você olha para a palavra esperança, você pode até questionar no primeiro momento. Como assim? Qual o problema de ter esperança? Ter esperança é bom. A gente é uma esperança não passiva, uma esperança ativa no sentido de correr atrás. Pô, isso é bom. Mas ela deixa claro que é uma crítica, a Fernanda Montenegro, quando ela usa a palavra mania. O brasileiro precisa perder essa mania de ter esperança. No fundo, ela estava fazendo uma crítica ao otimismo exagerado. Como assim otimismo exagerado? Essa sensação de que as coisas vão acontecer, simplesmente porque a gente espera, porque a gente acredita numa força superior, veja que eu não estou falando de divindade nem nada disso, seja porque quem espera tudo alcança e aí a gente vai esperando para alcançar, e não é verdade. Na verdade, se você quer alcançar, você tem que correr atrás, e não simplesmente a mania de esperança. Esperança e o verbo esperar estão muito próximos, até pela construção etimológica, né? Bom, 4 celebridades, 4 referências brasileiras, 4 artistas que de várias formas se destacaram e 4 pensamentos que em diferentes contextos podem ser úteis para as gerações de vocês. Guardem isso, porque isso pode, sem dúvida alguma, ser um tempero num deserto de ideias que normalmente acomete alunos na hora de fazer a redação. Beleza?